Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e nós vamos continuar nesse vídeo a apresentar exemplos do cálculo da área de uma região delimitada por curvas e com o uso do software Máxima. Então, nesse exemplo nós temos encontrar o valor da área delimitada pelas curvas y igual a x quadrado, y igual a 2 menos x quadrado e y igual a 2x mais 8. O gráfico delimitado por essas curvas corresponde a este que aqui está. Então, a linha vermelha, ou seja, a parábola vermelha, corresponde à equação y igual a x quadrado. A parábola em azul corresponde à parábola y igual a 2 menos x quadrado. E aqui está a reta superior que corresponde a 2x mais 8. Então, como nós temos diversas intersecções, em cada intersecção nós vamos passar uma vertical. Então, aqui tem uma interseção, passa uma vertical em relação ao x. Aqui tem outra intersecção no ponto 1, passa uma vertical em relação ao x novamente. Na terceira intersecção, passamos uma vertical em relação ao x. E na quarta intersecção, passamos uma vertical em relação ao x. Agora, para determinar os pontos de intersecção, então fazemos o y da equação x quadrado igual ao y da equação da reta. Ou vamos ter x quadrado igual a 2x mais 8, dá uma função de segundo grau, cujo os valores do x são menos 2 e 4. Para achar o menos 1 e o 1, então faremos y da parábola x quadrado igual ao y da parábola 2 menos x quadrado e resolve a equação e obtenho valores de x menos 1 e 1. Assim, os limites dessa região são os seguintes. A região R1, ela tem, no ponto de vista do x, do intervalo menos 2 até o menos 1. Então, nós vamos escrever que o x é menos 2 até o x menos 1, ou seja, a esquerda é menos 2 e a direita é menos 1. Inferiormente, a região é delimitada no intervalo menos 2 e 1 pela parábola y igual a x quadrado. E superiormente, ela é delimitada pela reta y igual a 2x mais 8. Já a região R2, ela tem, então, seu início em x igual a menos 1 e seu término à direita em x igual a 1. Assim, nós temos x igual a menos 1 e x igual a 1. Inferiormente, ela é delimitada pela curva em azul, que corresponde à parábola 2 menos x quadrado. E superiormente, ela é delimitada pela reta 2x mais 8. Finalmente, a região R3, ela tem seu início no lado esquerdo no ponto 1, x igual a 1, e lado direito x igual a 4. Por isso, nós temos x igual a 1 e x igual a 4. E inferiormente, a reta ela é delimitada pela parábola y igual a x quadrado, que corresponde a essa linha vermelha, e superiormente ela é delimitada pela reta y igual a 2x mais 8. Assim, as integrais serão as seguintes. Aqui copiamos e repetimos a região. Então, na região R1, a integral vai do x igual a 2 até o x igual a 1, do 2x menos 8, que é o limite superior, menos o x quadrado. E então nós vamos ficar com a integral de menos 2 até menos 1 de 2x mais 8 menos x quadrado, e o valor será 8 sobre 3. A região R2, que ela vai dar a área 2, então ela vai do x igual a menos 1 até o x igual a 1. Superiormente, ela é delimitada pela reta 2x igual a 8, e inferiormente pela curva 2 menos x quadrado. E aí então nós temos a integral de menos 1 até 1, do 2x mais 6 mais o x quadrado, e a resposta é 38 sobre 3. E finalmente a área 3, então ela vai do 4 até 1 para o valor do x, o x inferior é 4, x superior, melhor, o x inferior é 1, o x superior é 4. A curva inferior é a parábola y igual a x quadrado, então ela vai diminuir da curva superior, que é o 2x mais 8. E nesse caso, o valor da integral é 16.
O valor total da área, então, é a soma das áreas A1 mais A2 mais A3, que fica 8 terços, mais 38 sobre 3, e mais o 18, que dá 100 sobre 3. Vamos também, para praticar, resolver esta área utilizando o máxima. Nesse caso, nós estamos com o máxima fechado, então teremos que abri-lo. Felizmente, ele abre rápido. E aí, então, voltamos agora ao cálculo da integral, utilizando o máximo. Então, cálculo da integral. A primeira integral que a gente tem, ela é o 2x mais 8 menos o x quadrado. Eu tenho copiado aqui para ir mais rápido. Então, Ctrl C. Vai no máxima, Ctrl V. O x, ele varia dessa integral, ele varia do menos 2 até o menos 1. Então, no máxima, vamos botar aqui menos 2 até o menos 1. Menos 1. E o valor da integral é... Alguma coisa saiu errado porque a gente não botou o vezes entre o 2. Agora, se fazemos Shift Enter, dá 8 sobre 3, como nós já tínhamos o valor. A segunda integral, ela vai ser dada pelo cálculo da integral. Agora, nesse caso, o x ele varia do menos 1 até 1. Então, escrevemos menos 1 até o 1. O valor é numérico. De novo, foi esquecido de botar o vezes entre o 2 e o x. Então, Shift Enter, o valor é 38 sobre 3, como nós já tínhamos. E, finalmente, a terceira integral, ela vai ser dada por 2x mais 8 menos x quadrado, que vamos escrever. Agora vai do 1 até o 4. Os limites de integração, então, vão ser do 1 até o 4. Voltamos ao máximo. O limite superior é 4, o limite inferior é 1. E, ok. De novo, o problema está que daí faz Shift Enter, dá 18. Agora, para eu saber o valor da integral, então vamos pegar Ctrl C, output do número 1, Ctrl V, mais o output número 2, Ctrl C, Ctrl V, e finalmente mais output do 3, Ctrl V e Shift Enter, daí dá 100 sobre 3. O próximo exemplo que nós temos para o cálculo da integral é um exemplo em que a região está delimitada pela curva y igual a x menos 1 e y igual a raiz de x mais 1. Então, a apresentação geométrica é essa, que aqui está. Observem que a curva em azul, ela representa o gráfico de y igual a raiz de x mais 1. E a curva em vermelho representa o gráfico da reta x menos 1. E a região delimitada simultaneamente pelas duas curvas é a região amarela, que chamamos de R1, e a região verde, que chamamos de R2. Passando uma vertical pelo ponto de intersecção, nós temos o ponto em que as regiões são divididas. E o ponto de intersecção das duas curvas é 0 e 3, são os pontos onde elas se interceptam. Para encontrar esses valores, então nós fazemos o y da reta igual ao y da parábola, dá uma equação de segundo grau, e pela fórmula de Bhaskara a gente consegue determinar os valores de x1 e x2 da intersecção. Agora, essa integral, ela apresenta duas regiões. Se a gente fizer uma modificação de variável, ou seja, se a gente converter o y em variável independente, as funções que delimitam a região vão ter a forma x igual a y mais 1 e x igual a y quadrado menos 1. Notem que desapareceu o radical. Isso é uma grande coisa. Por outro lado, também, a função ela vai ter uma região só.
observem que aqui nós temos o y fazendo o papel do x e o x no gráfico fazendo o papel do y. Isso quer dizer, o x é variável dependente e o y é variável independente. Assim, as curvas vão ser agora, no lado esquerdo, y igual a menos 1, porque o y está na horizontal, o y está sendo a abscissa, y igual a 2 no lado direito, a curva inferior é x igual a y² menos 1 e a curva superior é o y mais 1. E a integral, então, vai ser a integral do menos 1 até o 2 de y mais 1 menos o y² menos 1, a integração agora em relação a y. Essa operação nós não vamos fazer o cálculo do valor da área, porque já vocês sabem como fazê-los utilizando o máxima, e também é uma integral simples de ser encontrada, e calcular o valor da imagem do 2 na primitiva da imagem do menos 1 e depois subtrair um do outro, e assim obtém-se a área dessa região. Agora vamos ver aqui, escreva as integrais que permitem calcular a área da região delimitada simultaneamente pelas curvas de equações raiz de x menos 2, como a primeira curva, y mais x igual a 2, como a segunda, e x mais 2y igual a 5, tomando a integral em relação a x e depois a integral em relação a y. Aqui nós temos as curvas que têm o y como variável dependente, então a integral será feita em relação a x. Vamos determinar as equações tendo o y como variável independente. Então nós temos y igual a raiz de x menos 2 na primeira, x mais y igual a 2 na segunda equação e x mais 2y igual a 5 na terceira equação. Isolando o y, então elevamos ao quadrado os dois termos aqui, vamos ficar com y² igual a x menos 2. Aqui fica x igual a 2 menos y, e na terceira fica x igual a 5 menos 2y. Finalmente, então, isolando o x na primeira equação, o x igual a y² mais 2. Observem que desapareceu o radical. Então, os gráficos são os seguintes. Na primeira, quando a gente isolou o y nessa equação, que era x mais 2y igual a 5, nós tínhamos uma fração. Aqui nós temos y igual a 2x e aqui uma raiz. Quando fizermos a mudança de variável, observem que desapareceram as frações, desapareceu a fração e também desapareceu o radical. Porém, o número de regiões ficou o mesmo. Mas a vantagem de usar essa modificação está no fato que, para o cálculo da integral, nós não precisamos usar mudança de variável para determinar a primitiva. Então, é conveniente utilizar o x como variável dependente e o y como variável independente. Observe no gráfico, na primeira o xy está na forma convencional e na segunda o y está fazendo o papel de abscissa e o x está fazendo o papel de ordenada. Assim, vamos ver as regiões. A primeira região, o x começa no menos 1 e vai até o 2, e na segunda região o x começa no 2 e vai até o 3. Então temos aqui do menos 1 ao 2 e do 2 ao 3. Agora, na região 1, o limite inferior é a reta y igual a 2 menos x. E na região 2, o limite inferior é a curva y igual a raiz de x, menos 2. E o limite superior nas duas regiões é a reta 5 menos x sobre 2. Então a integral vai ser a seguinte. A integral de menos 1 até 2 da curva superior, que é o 5 menos x sobre 2, menos a curva inferior, que é o 2 menos x, dx, mais a área da segunda região, que começa no 2 e vai até o 3, da curva superior, que é a reta 5 menos x sobre 2, menos a curva inferior, que é a raiz de x menos 2 dx.
Já a intersecção em relação a y terá a seguinte forma. Observe então que a região delimitada simultaneamente pelas três curvas, ela vai ser dividida em duas sub-regiões, porque na parte superior ela tem duas curvas como limite superior. Então, as interseções ocorrem em y igual a zero. Então, passamos uma vertical sobre o y igual a zero, uma vertical sobre o y igual a 1 e uma vertical sobre o y igual a 3. Assim, delimitam, as regiões ficam delimitadas lado esquerdo e lado direito. Superiormente, a região R1 é delimitada pela curva x igual a y² mais 2 e inferiormente pela reta x igual a menos 2y. Já R2 tem limite no y igual a 1 no lado esquerdo, y igual a 3 no lado direito, superiormente x igual a 5 menos 2y e inferiormente x igual a 2 menos y. De modo que a tabela de limites é a seguinte: a região R1 do lado esquerdo y igual a 0, lado direito y igual a 1, inferior x igual a 2 menos y e superior x igual a y² mais 2. E a R2, no lado esquerdo, y igual a 1, y igual a 3 lado direito, x igual a 2 menos y inferiormente e 5 menos 2y superiormente. A integral então terá a seguinte configuração. A área vai ser igual de 0 até 1 de y² mais 2, que corresponde ao limite superior, menos 2 menos y, que corresponde ao limite inferior da região 1, dy, mais a integral de 0 até 1 de 5 menos 2y, que corresponde a essa reta superiormente, menos 2 menos y, que corresponde à reta inferior, e a variável de integração era o y. Finalmente, então, nós vamos ter a integral de 0 até 1 de y² mais y dy, mais a integral de 1 até 3 de 3 menos y dy. No máximo, o cálculo então terá o seguinte resultado. A primeira, nós vamos pôr aqui cálculo integral, a função y², vamos pôr agora y, porque a variável de integração é o y, e ele varia de 0 até 1. Então, ali está 5 sobre 6, mais a segunda integral, que é o 3 menos y. Então, Ctrl C, vamos lá em cálculo, integral, Ctrl V, 3 menos y, troca a variável, que agora é o y. O y levaria de 1 até o 3 e ok. Agora a soma das variáveis, a soma das integrais, então vai ser o Ctrl C que nós vamos fazer para pegar o output 0,5 mais o Ctrl V mais o Ctrl C de novo para pegar o output 0,6 e Shift Enter, então dá 17 sobre 6, que é o valor da área delimitada por essas curvas. Continuando, então vamos ver agora mais um exemplo. Aqui nós vamos fazer o contrário. Nós temos uma integral e da integral nós vamos tirar a região. Então observe que nós temos a integral de 1 até 2, de 2x² menos 2 raiz de x, mais a integral de 2 até 4, de menos 2x mais 12, menos 2 a raiz de x. Então, desse ponto, vamos escrever a tabela de limite, que daí nós temos maior facilidade para ver quem é a região de integração. Então, a primeira, limite à esquerda é 1, à direita é o 2, a função inferior é o 2 raiz de x e a função superior é o 2x². Aqui a função superior, função inferior, o limite à esquerda e limite à direita. Já no R2, o limite à esquerda é o 2, o limite à direita é o 4, a função superior é o y igual a 2x mais 12, que está aqui, é menos 2x mais 12, e a função inferior é o menos 2 raiz de x. Então, observem que nas duas regiões, a função que limita inferiormente é o 2 raiz de x.
Agora fazemos o gráfico dessa região. Então, esta curva que delimita inferiormente é a função 2 raiz de x. Essa curva em azul é a função y igual 2x². E a reta que vai de B até C é a reta menos 2x mais 12. E passando, então, uma vertical no ponto de intersecção, nós vamos ter que os limites são de 1 até 2 para a primeira região e de 2 até 4 para a segunda região, como aqui está colocado. Agora, vamos ver como se calcula a área quando é delimitada por curvas escritas em equações paramétricas. Às vezes é muito mais fácil a gente modificar uma equação, escrevê-la dependendo de um parâmetro, porque facilita o cálculo. Então vejamos, cálculo de integrais cuja região estão delimitadas por funções paramétricas, elas servem um modelo semelhante ao descrito pela mudança de variáveis. Então, por exemplo, se nós temos a função y igual a f de x, e ela é uma função contínua no intervalo AB, cujo gráfico é delimitado numa região R, então nós podemos fazer o seguinte. Vamos obter uma nova expressão para a área da região utilizando equações paramétricas, em que o x vai ser escrito como uma função φ de t, o y vai ser escrito como uma função ψ de t, o t pertence para o intervalo alfa-beta, o a é a imagem do alfa e o b é a imagem de beta, e na curva descrita pela função f. Daí a integral vai ser escrita da seguinte maneira. A integral de a até b de f de x vai passar a ser escrita da integral de a até b de y. Agora vamos fazer a troca do a, do b, do y e do dx na forma paramétrica. Assim, sendo x uma função de t, ou seja, o x é o φ de t, a derivada do x em relação a t é o φ de t, ou seja, o dx é o produto do φ de t pelo dt. E ainda, agora substituindo o y, que é o ψ de t, o dx, que é o φ de t dt, o a, que como ele é a imagem do alfa, ele vai ser substituído pelo alfa e o b pelo beta. Então, nós vamos ter que a integral de a área de a até b de y dx vai ser a área de alfa até beta, o y, que é o ψ de t, e o dx, que é o φ de t dt. E essa expressão que vai ser usada para o cálculo da área em coordenadas paramétricas. Vamos ver um exemplo. Então, encontrar a área delimitada pela elipse dx² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Já sabemos que as equações paramétricas da elipse de centro da origem em função de t são x igual a, que vamos chamar de φ de t, que é o a cosseno de t, e o y, que é o ψ de t, que é o b seno de t. Agora vamos determinar alfa e beta. Então, nós sabemos que o x é o φ de alfa e vale 0. Então, com o φ de alfa igual a 0, nós vamos escrever a cosseno de alfa igual a 0, e o cosseno de alfa é 0, então o alfa é o π sobre 2. O φ de beta é o a. Então, a cosseno de beta dá a, no caso aqui, cosseno de beta é 1, e o beta é 0, porque o arco que tem cosseno 1 é o 0. Assim, nós vamos ter que o t vai variar de π sobre 2 até 0, ou de 0 a π sobre 2. Agora, o x é o φ de t. Então, o dx de t é o φ de t, de modo que a derivada do a cosseno de t será menos a seno de t. Assim, o dx ele vai ser a seno de t dt. Substituído na fórmula, então nós vamos ter o limite de integração. O ângulo alfa é o π sobre 2, o ângulo beta é o 0, a curva y é y igual a b seno de t, e o dx, que é o φ de t dt, será o menos a seno de t dt. Substituindo na integral,
Então, a integral de a até by dx será a integral de alfa até beta, psi dt, filhinha dt, dt. Então, teremos 4 vezes, porque nós fizemos só a quarta parte da elipse, do alfa, que é o π sobre 2, até o beta, que é 0, b seno dt, que é o psi, a seno dt, que é dt, que é o filhinha dt, dt. Agora podemos escrever, então, b vezes a dá menos ba, como é constante, pode vir para fora da integral, e seno dt vezes seno dt fica seno ao quadrado dt. Trocando o seno ao quadrado dt por 1 menos cosseno de 2t sobre 2, o 2 podemos pôr dividindo o 4, e aí fica a integral como aqui está. 4 sobre 2 dá 2, a primitiva do 1 é o t, e a primitiva do cosseno de 2t é 2 seno de 2t sobre 2, de 0 até π sobre 2. Agora calculamos o limite superior menos o limite inferior, então será π sobre 2 no lugar do t, menos 1 sobre 2 seno de 2 vezes o π sobre 2, e o zero, porque se o t for zero, tanto na primeira como no primeiro como no segundo termo, a imagem vai dar zero. No caso aqui, nós vamos ter seno de 2π sobre 2, que seno de π que também é zero. Então, o resultado final, a área da elipse é dado por ABπ. Vocês observem que se fosse uma circunferência, seria r quadrado π a área. Como a elipse tem dois raios, o raio A, que é o raio sobre o eixo y, e o raio B, que é sobre o eixo x, o raio A, que é sobre o x, e o B sobre o eixo y, nós temos aqui o produto dos dois raios vezes π. Com isso, nós terminamos a nossa exposição de como calcular a área escrita em coordenadas retangulares e coordenadas paramétricas quando essa área é de uma região delimitada por curvas assim escritas. No próximo vídeo nós falaremos sobre a área em coordenadas polares